Bom, boa tarde. Hoje é 27/12/2016. Vamos dar continuidade aos textos de reflexão agora sobre metodologia da pesquisa, né? Na parte ainda de introdução, para dar continuidade no texto que eu vi da outra vez, no vídeo anterior, que vocês vão encontrar na minha relação no YouTube ou no Facebook. Então, vou dar continuidade. E como eu estou sem data show, eu joguei ali na televisão e só que ela está com defeito, ela está com um tempo para ela mudar, né? Então eu vou botar logo o gráfico, né, que é importante a gente analisar, e esse texto vai falar sobre esse gráfico, né, que é o texto Repensando a Educação, o Conhecimento e os seus papéis no mundo social, político e ético existencial. Nós temos o eixo vertical, né, partindo do desconhecimento até o autoconhecimento. Aqui embaixo é o espaço da descoberta, aqui o da revelação. Descoberta é algo externo, objetivo, concreto. Aqui é o espaço sutil da natureza humana, que é a parte do intuitivo, do insight. Do lado esquerdo nós conhecemos uma pergunta, um problema, para vir a contemplação, observação e investigação, e atravessamos aqui, né, horizontalmente, chegamos à resposta. Esse é tanto o caminho das ciência tradicional, a sintética intuitiva, que eu defendi no mestrado, doutorado, e a ciência moderna, que é a analítica racional. A tradicional, a sintética intuitiva, e a ciência moderna, a analítica racional, que eu defendi, né? Então temos o eixo da busca de questionamento, né? Todo cientista, tanto no plano material quanto no plano espiritual, ele vai sempre fazer perguntas no sentido de buscar respostas. No mundo interior, nós perguntamos quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, que é uma pergunta filosófica e também existencial. E no mundo exterior, não, são outras perguntas de qual a importância do papel da universidade, qual a importância, né, do conhecimento empírico, né, o racional analítico e outras questões também fundamentais para o desenvolvimento da ciência racional analítica a partir do método racional. Tá? Então, esse gráfico que eu coloquei, eu não sei se vocês viram com propriedade, eu já pedi ao meu irmão para comprar a lâmpada lá em São Paulo. Uma vez comprando a lâmpada do Data Show, eu vou usar o Data Show, que é melhor do que a televisão da Philips, né? Então o texto diz assim: repensando a educação, o conhecimento e seus papéis no mundo social, político e ético existencial. Tá? É um texto que eu já fiz há muito tempo e que reflete muito bem a questão do domínio da ciência, tanto no plano material quanto espiritual. Então, eu começo com uma frase de Fichte, que foi um filósofo, Fichte, que diz: a filosofia que se tem depende do homem que se é. Né? Ou seja, ela não é apenas independente do homem, a filosofia depende do homem que se é. Né? Tudo bem, foi Fichte que falou. Então, começa dizendo assim: a educação que se faz depende do homem e da sociedade que se quer promover. Ao longo da história, o homem, em seu processo de aprendizagem, fez milhões de perguntas, obteve milhões de respostas, coerentes ou não. Muitas delas eram perguntas direcionadas para questionamentos específicos a respeito dos fenômenos externos dos mundos físico, natural e moral social. Né? Moral social. E outras tantas foram perguntas voltadas para os fenômenos sutis internos de origens biológico, fisiológico, psicológico, moral e ontológico ético. Estas perguntas pretendiam descobrir ou revelar as bases ou fundamentos que davam explicações aos fenômenos quais provocavam a curiosidade ou tentavam tranquilizar a inquietação do espírito humano. Muitas eram questões simples e outras complexas. Em suma, o homem nunca se deu por satisfeito com as explicações que conseguia elaborar. Essa insatisfação crescente conduziu o homem para a grande aventura da descoberta do mundo e de si mesmo. A grande aventura humana não terminou e nunca irá terminar. O conhecimento e, consequentemente, a educação
fazem parte da vida. E na vida humana ela tem uma importância vital. É através do conhecimento que o homem se insere no mundo da consciência e lá se posiciona para dar sentido e significado à vida e à existência. Tá? A busca humana se processa a cada dia, a cada momento, a cada pensamento, a cada sentimento. O homem quer se realizar, quer construir, quer viver, quer sentir, quer amar, quer transcender, quer aprender, quer descobrir. E esse querer o impulsiona para satisfazer todas as suas necessidades biológicas, psicológicas e espirituais. Um turbilhão de impulsos joga o ser humano numa crise de percepção e escolha. Qual é a prioridade? O que devo aprender e satisfazer primeiro? Como satisfazer algo que desconheço, o seu impulso? Como satisfazer a fome? Como satisfazer a insegurança? Como resolver o impulso do desejo? Como saber se estou de fato me realizando eticamente? Aquilo que o homem não conhece pertence ao mundo do desconhecimento. E onde está esse mundo? Uma nova descoberta retira um pedaço do desconhecimento e transforma em conhecimento. Mas onde fica o mundo do conhecimento? Será que ele está ao lado do mundo oculto e invisível do desconhecimento? Quantos mundos existem de fato? Assim, diante de uma pergunta significativa, o homem inicia sua busca e questionamento. Ele dá um passo para compreender o oculto, o invisível. A crise do homem é uma luta solitária para se libertar do invisível, na trajetória da descoberta. Enquanto ele não pergunta ou se questiona, o mundo do conhecimento não se aproxima e não se revela de imediato. Mas à medida que ele faz o questionamento e se coloca na posição de investigar consciente ou inconscientemente, ele dá um passo, ele se move em direção ao conhecimento e à ciência. O conhecimento está a meio caminho, mas o indivíduo, em princípio, não sabe. O encontro com o conhecimento se dá no interior da educação de si, no movimento na ação de sair da inércia mental e emocional. O encontro se dá quando ele decide caminhar ou seguir uma senda ou método de investigação livre de influências danosas externas. Só se caminha caminhando, só se conhece conhecendo. Cada caminho tem suas especificidades que o homem descobre quando escolhe percorrer um caminho de cada vez, várias vezes. É a frequência e ambientação com um caminho específico que permite identificar sua natureza e criação. Necessidade de expandir o conhecimento acumulado para todo indistintamente nos coloca na missão de educar com valor, propósito e qualidade. Nesse time, devemos compreender a educação em dois planos, dois caminhos a saber. O horizontal, que eu mostrei agora para vocês logo no início, material, técnico, funcional e útil, e o vertical, que é o espiritual, o ético, compreensível e essencial. A educação tem, como tudo no universo, uma razão, um motivo, uma causa e um propósito. Nesse sentido, educar é promover o homem em todas as suas esferas de relacionamento, conhecimento, experiência e integração. Ela não se restringe a um mero conjunto de conhecimentos técnicos funcionais que o homem aprende para viver em sociedade. A causa que motiva ou impulsiona o homem a se educar é o impulso de descobertas através de novos conhecimentos, a fim de, no primeiro instante, dialogar e se encontrar pacificamente com seus semelhantes, e no segundo instante, aprender ou reconhecer os limites, dificuldades, incertezas e necessidades de sua própria natureza e condição que precisam ser superadas para um crescimento coletivo e individual. A educação deve orientar no sentido de que cada um é servidor e é também servido, numa relação humana de cooperação, fraternidade, compaixão, empatia e alteridade. E segundo Ávila, que é o autor desse texto, né? O padre Fernando Bastos de Ávila, no texto Humanismo e Educação no Terceiro Milênio, jornal Folha Dirigida, caderno de debates, edição número 6666, 1 a 7 de dezembro de 1998, ele diz o seguinte: o termo educação se prende a dois verbos latinos, cujo sentido ajuda a enriquecer nossa conceituação. O verbo educo, educere, conduzir de dentro para fora, extrair, e o verbo educo, educare, promover o desenvolvimento físico, mental e integral da criação. A ação educativa, com efeito, consiste essencialmente em trazer à plenitude o que está virtualmente latente no ser humano. Todo educador tem algo de Miguel Ângelo. Ele dizia ver, de certo modo, o Moisés ou a Pietà, ocultos no bloco de mármore. Seu trabalho para ele era apenas devastar o bloco e liberar a imagem que ele via oculta na pedra. Também a missão do educador consiste em educere, extrair todas as potencialidades ocultas do educando e consiste
e consiste em educar e levá-los a seu plano de desenvolvimento. Fecha aspas, o texto de Padre Fernando Bastos de Ávila. É belíssimo, né? Assim como bem explicou o Padre Ávila, a educação deve ser um instrumento de construção e reformulação permanente do ser, tal como um artista escultor transforma uma pedra bruta numa imagem belíssima. No primeiro plano, educere, a educação visa o aprimoramento ético-espiritual do ser. E no segundo plano, educare, ela deve ser voltar para o desenvolvimento de suas potencialidades, alicerçado no primeiro ato educativo, educere. Relembrando Alberto Einstein, temos que compreender, conforme ele mesmo afirmou, Alberto Einstein, abre aspas, não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se vai se tornar assim uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. A não ser, ele se assemelhará com seus conhecimentos profissionais mais a um cão ensinado do que uma criatura harmoniosamente desenvolvida. Deve aprender a compreender as motivações dos homens, suas quimeras e suas angústias, para determinar com exatidão o seu lugar exato em relação aos seus próximos e à comunidade. Os excessos do sistema de competição e da especialização prematura, sob o falacioso pretexto de eficácia, assassinam qualquer vida cultural e chegam a suprimir os progressos nas ciências do futuro. Alberto Einstein, Como Vejo o Mundo, terceira edição, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1981, página 27 e 29. Bom, continuando. A educação tem por dever esclarecer o homem de seu papel social e existencial. Ela deve elevar o homem, não diminuí-lo, deve buscar a verdade, sempre, e não se apoiar em falsas premissas manipuladoras. O homem é um ser especial que precisa adquirir a potência em si mesmo no sentido de promover uma autoconsciência, acumulando um poder intrínseco no salto de consciência, conquistando no trabalho educativo e ético. A educação deverá ter a finalidade de permitir o homem se autopromover numa etapa evolutiva da consciência superior do ser, e nessa autopromoção o homem finalmente descobrir a sua raiz existencial e o seu destino espiritual na felicidade e no amor. Um país se faz com homens, livros, ciência, tecnologia, arte, cultura, religiosidade e solidariedade. Segundo o ministro Cristóvão Buarque, o Brasil precisa ter um pé na modernidade e outro no social. Então cabe à nova universidade deste terceiro milênio ser capaz de orientar o grupo humano para a conquista de um saber holístico que contemple uma solução viável para as nossas carências urgentes de modernidade, ciência, tecnologia, livros e bons e atuais. Homens conscientes, sadios, pacíficos, solidários. A universidade deve ser o espaço onde cada cidadão de fato aprenda a realizar o poder de tornar o próprio sonho humano numa realidade viável, onde todos possam servir, comer, se vestir, amar, plantar, colher, criar, cooperar e transcender para o bem e a felicidade geral da humanidade. Então, voltando agora ao nosso gráfico, não sei se está dando para ver, né? Eu acho que sim. Aproximar mais. O gráfico mostra dois eixos, um vertical que sai do desconhecimento para o autoconhecimento e um que sai do problema para uma resposta, que é a resposta da ciência, tanto no sentido material da ciência sintética intuitiva, tradicional da sintética intuitiva, quanto da material ciência moderna, que é a analítica racional. Então, um eixo horizontal que sai do problema para uma resposta, e do eixo vertical do desconhecimento para o autoconhecimento. Então, esse gráfico, ele reflete a nossa busca humana, tanto no plano científico material moderno, contemporâneo, quanto nas ciências tradicionais antigas, né? Que vem lá antes da Grécia e tudo, bem antes, não vem
O homem sempre se questionou, né? Claro que na fase grega e romana, né, os grandes filósofos apareceram e deram um impulso. A ciência, essa ciência tradicional, espiritual, ela não nasce exatamente com essa busca de Sócrates, de Platão e todos os grandes filósofos daquela época, né? Mas também nas tradições orientais, do Bhagavad Gita, dos grandes mestres espirituais da Índia, né, ali do Oriente, de modo geral, então, que é muito mais antigo, que é grega. Então, essa ciência espiritual tradicional, a yoga é uma delas, né, a metafísica, ela nasce lá atrás, muito antes, né, desse esplendor da cultura grega, do conhecimento grego, né, e que vai culminar com os grandes pensamentos de Sócrates, Platão e tantos outros filósofos, e que vem ao longo da história, né, promovendo, né, Kafka, e vai aí por aí fora, né, grandes filósofos do Ocidente e do Oriente, né, grandes espiritualistas também. Hoje nós temos Sati Sai Baba, né, na Índia, né, o Gananda também, são grandes mestres, e de certa forma filósofos, né, filosofia de si, ciência de si, né. Então, que eu quero mostrar isso, e um outro gráfico também que vai nos ajudar no estudo da metodologia da pesquisa, que é o gráfico onde aparece, eu não estou sabendo mexer com o comando do PowerPoint, né, mas bom, então aqui deixa eu mexer aqui ver se eu consigo recuperar o gráfico, né? Senão dá tempo ainda, né? Porque o meu tempo é curto. Então, a televisão já está pifando já, entendeu? Não vai adiantar eu mostrar para vocês. Então, no gráfico que eu quero mostrar, que esse aqui, ó, tentar mostrar que a televisão já está pifando. Ela demora alguns minutos, aí começa a dar defeito, tem que mandar consertar. Então, olha aqui, vamos lá. Bom, aqui é o gráfico, onde eu criei para dar as minhas aulas, tanto na universidade particulares quanto o processo de pesquisa, visão geral da formação do problema, a linha do planejamento, a base empírica e a parte teórica. Então, cada bloquinho desse corresponde a pelo menos 2 apostilas, são um total de 20 apostilas, 500 páginas. Então, com o tempo, depois que eu consertar meu data show, eu vou projetar isso com mais calma e vou explicar cada um desses retângulos, desde o tema, a formulação do tema, a formulação do problema, depois tanto da criação do esboço do projeto de pesquisa, relatório de pesquisa, na parte empírica, né, a criação das hipóteses, a formação das hipóteses, coleta de dados, né, e análise da coleta de dados, e aqui na parte teórica, o planejamento do assunto, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de soluções, a análise das explicações, e lá no final, que não aparece no gráfico, que está lá embaixo, é a monografia ou trabalho científico, propriamente dito, o texto, o artigo científico, né. Bom, então, acho que por hoje já basta, porque eu não estou com a minha tecnologia 100%, né? E eu tenho um tempo limitado aqui de gravação. Então, espero que vocês continuem assistindo, né? Quem estiver assistindo, a minha pretensão não é vender, nem é fazer sucesso com esse vídeo, apenas contribuir da minha participação para que a gente possa ajudar os jovens aí a escolher uma carreira, né, uma profissão, e também a educação brasileira, que está precisando tanto, que está crítica, né, já que está faltando dinheiro para tudo, né, para merenda, para agir, até para esparadrapo e seringa nos hospitais, quanto mais para montar laboratório dentro da universidade, né. Então o Brasil está passando uma crise muito, espero que passe logo, torço para que o novo governo venha resolver os problemas, né? Porque não basta torcer contra, tem que torcer a favor para poder dar certo, né?
Se acabar com a corrupção, a gente acaba. Se não acabar, não adianta entrar mais um presidente, mais um governador, mais um político, mais um vereador, mais um deputado. É a mesma coisa, porque o câncer social está na corrupção, né? Infelizmente, o Brasil está no estágio 4 do câncer, né? Então, terminal. Então, mas a gente ainda tem esperança de curar esse câncer, que é a corrupção. O Brasil está... Os estados estão pedindo dinheiro à União de pires na mão, né? O Rio de Janeiro está quebrado, todos os estados estão atrasando o salário, estão negociando, fatiando o salário em diversas parcelas, os aposentados estão desesperados. Isso é a realidade, tá? Eu espero que isso passe em 2017, em 2018, tem outro quadro, uma outra realidade, e que haja eleição direta em 2019, em 2020, 18, né? E que nessa eleição de 2018 apareça alguém com suporte ético e de caráter para poder conduzir o país a um patamar que ele tanto almeja e precisa e que já esteve, né, em outrora, mas que podemos voltar novamente, tá? Agora, claro, é muita violência ainda aqui e muito assalto aqui no Rio de Janeiro, né, nas grandes capitais, principalmente, no interior nem tanto, mas nas grandes capitais é muita violência, muita crise, né? E a educação, a cultura, então serve a uma elite, né? E precisamos mudar esse quadro. Então, daí minha contribuição e até a próxima. Obrigado.